Friedenbach e Felipe Café. O pequeno João Hélio. A jovem Caroline Lee. O universitário Vitor Hugo. O turista baleado na Praia Grande. O pastor assassinado em Ribeirão Preto. Fossem apenas esses os casos, e já seria uma enorme tragédia. Mas é só jogar nos sites de busca expressões como adolescente mata, e a quantidade de casos que aparecem é impressionante. Nem todas as histórias viram notícia. O universitário Vitor Hugo Dettmann, de 19 anos, foi morto no dia 9 de abril com um tiro na cabeça durante um assalto na frente do prédio onde morava, no Belém, zona leste de São Paulo. O autor dos disparos se apresentou em seguida à polícia. Faltavam alguns dias para completar 18 anos e por isso ele não será preso e o crime vai ser apagado de sua vida pregressa. A indignação popular reativou a polêmica sobre a redução da maioridade penal no Brasil. O mesmo já tinha acontecido quando o pequeno João Hélio foi arrastado e morto depois que assaltantes levaram o carro da família e o menino ficou preso do lado de fora. Parecia até que a lei fosse mudar quando a jovem Liana Friedenbach e o namorado Felipe Café foram sequestrados, torturados, a jovem foi seguidamente estuprada e finalmente ambos foram mortos. Entre os assassinos, o menor Champinho. Mas naquela época não aconteceu nada. Com o argumento de que a comoção social é má conselheira, muitos se levantaram contra as mudanças na lei que poderiam ter evitado a impunidade. Sem medo da justiça, o número de crimes cometidos por menores só aumentou. E muitas foram as vítimas que entraram para as estatísticas. Depois deles, Caroline Lee voltava com o namorado de um aniversário quando foram assaltados. Entregaram as mochilas e os celulares, mas mesmo assim o ladrão atirou e matou a garota. O empresário Rafael Nunes Rosa, de 29 anos, morreu nas mãos de um assaltante de 15 anos, após pedir informações numa avenida na Praia Grande. O pastor Milton César Reide foi morto por um menor durante um assalto a uma padaria em Ribeirão Preto. E naquele estupro da turista estrangeira numa van no Rio de Janeiro, também teve a participação de um menor de idade. Agora, a crueldade atingiu níveis inimagináveis, com a morte da dentista Cíntia Magali Moutino de Souza, queimada viva porque só tinha R$30 na conta bancária. Um menor de 17 anos confessou ser o autor. Leonardo Pantaleão é advogado e membro da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil. É pós-graduado em Direito Penal Econômico Internacional pela Universidade de Coimbra e mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo. Autor de obras jurídicas e professor de Direito. Agora, o doutor Leonardo Pantaleão vai ter 2 dedos de prosa com Ratinho. Muito bem. Doutor Leonardo, como é que vai? Tudo certinho? Boa noite. Sim, prazer. Eu queria dizer que o nosso Twitter está aberto para você que quiser fazer qualquer pergunta. O doutor Leonardo vai responder dentro daquilo que ele pode falar. E o programa é @TGM_Ratinho. Isso aí. Todo mundo está vendo na televisão aí, ó. Isso aí. Manda pra gente aí. Eu já recebi o primeiro Twitter, que veio o Bruno de Teresina. Quer saber qual a sua opinião sobre a realização de um plebiscito sobre a pena de morte e prisão perpétua? Na realidade, Ratinho, antes de mais nada, um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Essa questão da pena de morte ou da prisão perpétua, como toda questão que envolve uma alteração constitucional, realmente, para que ocorra, há necessidade sim de uma convocação, de um plebiscito. Por quê? Algumas situações representam, como você bem colocou, uma garantia individual, portanto uma cláusula pétrea, que só pode ser alterada através de uma nova constituinte. Então é muito difícil mudar isso. Agora, eu queria saber, esses crimes estão assustando a população. E por que comemora? Toda vez que a gente toca nesse assunto, aparece um monte de gente defendendo o menor, mas ele não vai para a televisão defender. Eu queria que vocês viessem. Eu queria inclusive que o ministro da Justiça viesse no meu programa e falasse por que o senhor não topa.
de um projeto, não estou falando que tem que baixar, mas mudar o sistema. Nós temos que mudar o sistema. Porque o menor mata, senhores brasileiros que estão nesse time. Menor de 17 anos, ele faz filho. Se quiser fazer filho, faz filho. Ele pode votar, escolher o presidente da República. Agora, ele não pode, se ele matar, ele não é enquadrado como um adulto, ele é enquadrado como menor. Com 21 anos acaba todo o crime dele. Esse rapaz que matou outro no portão, que o rapaz demorou para dar o celular, matou, faltava 3 dias para completar 18 anos. Ele já sabia que não ia acontecer nada com eles, eles já estão treinados, eles são famosos de menor. Por que nunca muda isso, doutor? Na realidade você tem alguns aspectos, né? Um deles é essa dificuldade formal, porque aí precisaria daquilo que conversamos agora, dessa questão da alteração constitucional. Outro aspecto, talvez, eu sou obrigado a confessar, talvez um pouco de falta de vontade política. Essa é a verdade, porque a gente, se tivesse uma intenção mais efetiva de tentar pelo menos amenizar esse problema, já há algum tempo, clamado até pela sociedade, certamente alguma medida já poderia ter sido feita. Agora, no Brasil, um menor de 16 anos, por exemplo, ele pode ser emancipado. Eu tenho um filho de 16 anos, se eu quiser emancipá-lo, eu posso. Agora, o meu filho é emancipado, eu posso abrir, por exemplo, uma empresa para ele, porque se ele é emancipado, ele tem com autorização de ser maior. Se ele é emancipado, eu posso abrir uma empresa para ele e a empresa quebra, ele bota a empresa à falência. Ele é julgado como adulto, emancipado, ou é julgado como menor? Não, esse é um ponto muito importante que você toca. Por quê? Porque, só para o seu telespectador entender, quando o Código Penal definiu a maioridade de 18 anos, era com base no próprio Código Civil anterior, que antes de 2002 definia a emancipação aos 18 anos. Então existia uma paridade. O jovem emancipado respondia pelos atos criminais que praticasse. Agora, com a alteração do Código Civil em 2002, essa idade, como você colocou, caiu para 16 anos. E ficou uma mudança isolada, gerou esse descompasso. Então hoje, de fato, o jovem de 16 anos, que é considerado como um adulto para algumas situações, se ele pratica crimes na administração de uma empresa, na gestão de pessoas, crimes de natureza falimentar ou eventualmente até uma emissão de duplicata falsa, o descompasso é enorme, porque embora ele seja um empresário, ele vai responder com base no Estatuto da Criança. Então você que é empresário no Brasil, você tem um filho de 16 anos, você emancipa ele e daí quebra a tua empresa. Se a tua empresa quebrar, não acontece nada com ele, não vai mudar nada. Isso, Ratinho. Sim. Lucila Alves, quem está perguntando aqui no Twitter, quem está perguntando, por favor, me manda a cidade que está falando, para a gente ficar bem sabendo onde é que o programa está ligado. A gente sabe que está no Brasil todo, mas a gente quer saber. Lucila Alves está perguntando, quem está perdendo a guerra, a polícia ou a justiça? Ratinho, eu acho que nem a polícia, nem a justiça, a sociedade. A sociedade é que está perdendo essa guerra, porque se sente cada vez mais exposta a risco, numa sensação de impunidade brutal. Então nem a polícia nem a justiça. Doutor, o senhor já ouviu falar do projeto do governador Alckmin? Sim. Já ouviu falar? Sim. Nós temos o VT do projeto dele aí, pronto. Vamos ver o projeto vamos ver se o povo concorda. Vamos lá, roda lá. Ratinho, quero cumprimentar todos os seus telespectadores e dizer, Ratinho, que a nossa proposta, ela modifica o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque esta lei para os menores infratores graves reincidentes virou a lei da impunidade. Então, mata, sequestra, estupra e não passa de 3 anos e sai com a ficha limpa. Isto não educa, porque não estabelece limite, né? Isto deseduca. Então, a nossa proposta, ela modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente com 2 mudanças. Primeiro, crimes hediondos, homicídio qualificado, latrocínio, extorsão mediante sequestro, estupro de incapaz, todos os crimes hediondos passam a ser até 8 anos. Então, o que é 3 anos vira 8 anos. Segunda mudança, completou 18 anos, separa, fica na própria Fundação Casa, mas em ala totalmente separada, porque não é nem criança nem adolescente, quem tem 20 ou mais anos de idade. E a terceira é o maior, que usa o menor para cometer crime, ele tem a sua pena agravada. É comum ter um sequestro, um homicídio, dizer, não, foi ele que ateou fogo, foi ele que matou, sempre usando o menor.
Então não importa, se tiver um menor junto, os maiores terão todos eles pena agravada, para desestimular os maiores cooptarem menores. Entendo que essa mudança é necessária. O Brasil já discute essa questão da mudança do ECA ou da maioridade penal, que eu sou favorável também à redução para 16 anos, há mais de 10 anos. Então não é um debate sobre a emoção de casos recentes, bárbaros, como ocorrido com a dentista. Mas nós não podemos ser insensíveis à gravidade do que a sociedade hoje verifica no Brasil inteiro, né? Crimes absurdos ocorrendo e não educando os nossos jovens na medida em que não estabelece limites. Então, por isso que estamos propondo a mudança do ECA e entregamos pessoalmente lá na Câmara dos Deputados a proposta, porque é lei federal. Muito obrigado, governador. Eu gosto dessa lei. Eu gosto, porque pelo menos vai... O cara, quando o maior, quando for pegar um menor para cometer um crime, ele sabe que se ele for pego, o crime dele vai ser agravado. E o menor também sabe que não vai cumprir 3 aninhos e cair fora, não. Ele vai ficar lá um tempo suficiente, porque quem sabe aprender alguma coisa da vida. Você é contra ou a favor dessa lei de governo? Não, eu acho que essa é a única medida emergencial a ser tomada. Por quê? Porque essa não encontra aquela dificuldade de uma nova constituinte. Como o ECA é uma lei federal, essa lei federal pode ser mudada imediatamente. Como eu disse agora há pouco, basta uma vontade política no sentido de fazer essa alteração, que precisaria naturalmente da anuência da Presidente da República, para que ela pudesse entrar em vigor.